Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o Jornal da Gazeta recebe o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Gianpaulo Ismânio, Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, vai falar sobre questões polêmicas, critérios, atuação e eficiência das ações do Ministério Público. Muito obrigada por estar conosco. Nos últimos tempos, o Ministério Público, tanto federal como em vários estados, tem tido muita evidência nessa guerra contra a corrupção, principalmente pelos trabalhos da Lava Jato. O Ministério Público de São Paulo exibe o mesmo vigor que o Ministério Público Federal nas investigações de denúncias que envolvem autoridades públicas do Estado e também personalidades do setor privado? Exibe. São questões diferentes, né? Evidentemente, assuntos muito diferentes, não dá para comparar escândalos como esse da Lava Jato, do Mensalão, com as questões que nós temos no Estado. De toda maneira, os promotores aqui atuam em relação a prefeituras, né, nos escândalos que nós temos de cartel de metrô, né, no Estado todo nós temos uma atividade preventiva, inclusive, no controle da probidade administrativa, do patrimônio público. Então, os promotores atuam com bastante eficiência. O senhor foi eleito recentemente pelos seus pares e foi a escolha respeitada pelo governador Geraldo Alckmin, que escolheu o seu nome para Procurador-Geral do Estado. Essa circunstância, esse critério de escolha do Procurador-Geral ter a palavra final do governador do Estado, traz para o senhor um sentimento de cerceamento, de liberdade nas atuações que deva ter em relação a denúncias que podem envolver secretarias de Estado, órgãos ligados ao governo do Estado? Não. A escolha do governador, ela é determinada pelos critérios que são de uma lista tríplice, né, de colocação. E as garantias do Ministério Público, sobretudo as do Procurador-Geral, são definidas na Constituição e na legislação. Eu tenho mandato, né, tenho ampla liberdade de atuação. Então, essa escolha do governador em nada implica na minha atuação, né, que é plenamente independente de qualquer órgão do governo ou mesmo privado. E entre os procuradores, entre os promotores, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil, qual é o sentimento desse critério de, além da votação, ter de passar, né, por esse suspense da escolha da primeira autoridade, que é o governador do Estado? Da mesma forma que magistrados de tribunais superiores também passam pela escolha do presidente, aliás, estão lá pela escolha do presidente da República. O senhor acha que esse critério deve mudar? Assim, o sentimento da instituição nacional, né, todo o Ministério Público, é pela eleição direta, né? Isso é uma proposta nossa, inclusive desde a campanha, né? Acho que a instituição do Ministério Público já está madura para que o voto dos promotores para uma eleição de voto uninominal e direto possa ser estabelecido. Agora, a Lava Jato, o senhor mencionou, e eu também falei na Lava Jato, que tem tido muito destaque pela atuação efetiva nessa guerra, né, à corrupção. O senhor vê um avanço significativo na luta contra a corrupção? Ou nós temos uma situação preocupante de politização da justiça também? Não, é um avanço muito significativo. Eu acho que os instrumentos de investigação que hoje nós temos, né, como o controle de fluxo de capitais, de lavagem de dinheiro, né, a delação premiada, são instrumentos que hoje se mostram muito eficientes e permitem que, numa fase democrática do país, se possa fazer controle dos órgãos públicos, dos gestores públicos, de uma forma que nunca foi feito antes. Então, isso é um avanço e é um avanço da democracia do país. Isso precisa ficar bem marcado para que todos saibam, né, que esses instrumentos democráticos são eficientes no controle da administração pública. Aspectos muito polêmicos na justiça brasileira. Um deles, aquela decisão do Supremo Tribunal que, condenado em segunda instância, pode ir para a cadeia, ter prisão temporária antes da sentença final. E não há consenso em relação a isso. Recentemente, o ministro Celso Mello opinou contra essa decisão. Prender
provisoriamente uma pessoa antes da sentença final fere de alguma forma direitos fundamentais? Não, não fere em absoluto. O que nós temos hoje é uma Constituição Federal e uma legislação que precisam de eficiência. A interpretação da Constituição e da legislação precisam dar à população essa sensação de que não há impunidade no país. E isso passa pela prisão provisória após o julgamento de segundo grau, que é o julgamento de tribunais de justiça. Então, isso é suficiente para que medidas provisórias de execução possam ser aplicadas. Senão, nós ficamos eternizando recursos, né? Temos notícias de pessoas que ficam com 30 e tantos recursos, contratam, né, advogados e ficam eternizando as sanções. Falam até na indústria do recurso. Né? Então, o nosso sistema, além de proteger interesses individuais, ele tem que ser eficiente, né? Tem que proteger a sociedade. E essa execução provisória ela é fundamental para acabar com a impunidade do país. Bom, no Congresso tramita um projeto sobre abuso de autoridade. E não deixa de chamar a atenção o empenho do presidente do Senado, Renan Calheiros, de que esse projeto seja votado logo. Há uma preocupação em relação a esse projeto. Eu quero saber se vocês do Ministério Público se sentem vulneráveis com a possibilidade de aprovação desse projeto, considerando que tantos políticos se sentem alvo do olhar da Operação Lava Jato, de Sérgio Moro, e entendem que é preciso estabelecer mecanismos de defesa. O Ministério Público está vulnerável? Olha, esse é um projeto complicado nesse aspecto mesmo, porque ele tem textos muito genéricos, né? Ele traz algumas coisas que, dependendo da forma como for aplicado, interpretado, ele traz mesmo uma insegurança para aquele que está investigando. Então, nós realmente defendemos, primeiro, nós já temos uma legislação de abuso de autoridade que já tem sanções contra todo tipo de abuso, inclusive contra direitos individuais. Então, não há necessidade, ao nosso ver, de uma nova legislação, né? E também, se essa legislação vier, ela não pode ter termos vagos, né? Por exemplo, o abuso é aquela conduta contrária à lei. Isso precisa ficar expresso e o texto não traz esse tipo de definição clara, né? Então, nós realmente temos muitas reservas a esse texto, né? Temos feito muitas sugestões de alteração, até mesmo a desnecessidade de que esse projeto vá para frente. Agora, um dos argumentos daqueles que defendem esse projeto de abuso de autoridade é que esse processo de prisões, de investigação, eles atingem limites que expõem os denunciados a uma situação vexatória. A lei brasileira é clara sobre o que é que configura situação vexatória? Então, esse é um dos pontos que é extremamente aberto, né? Então, é preciso que a legislação, se for o caso, seja clara naquilo que é ou não vexatório. E ela é clara? Não, ela não é, ela pode ser aperfeiçoada, mas o que não pode é que esse projeto traz o genérico. Isso é que nós não aceitamos, porque prisão é vexatória? Não, prisão é necessária. Uso de algema é vexatório? Dentro da lei e das regras, não, é necessário. Existem situações em que o constrangimento é necessário, por quê? Porque decorre da lei, decorre de decisão judicial, não é um abuso simplesmente, não é a vontade pura e simples do investigador ou do Ministério Público. É de acordo com a legislação, com a Constituição. Então, isso não é vexatório, isso decorre, né, do sistema jurídico do país. Mas, no caso, digamos, de excessos, em que a pessoa tenha se sentido, sim, ferida na sua dignidade e tenha ficado vexada, a lei faculta que ela tome providências no sentido de se proteger e de se ressarcir, né, das perdas possíveis pelo tal vexame? Não, nós já temos esses instrumentos, né? As pessoas... Isso já existe? Já existe, inclusive. E é usado? É usado, ações civis de indenização. Nós no Ministério Público temos promotores, como há delegados, como há juízes, que são processados quando eles são acusados, né, do abuso, que não sabemos se ele existe ou não, mas isso já existe hoje. A nossa legislação ela já é protetiva. Eu tenho a última questão.
Esse deve ser o mês da votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que está afastada. A presidente reiteradamente se diz vítima de um golpe e diz também que é um golpe travestido de uma ação judicial dentro dos princípios no sistema judiciário, dos processos, etc. A minha indagação para o senhor: o termo golpe se aplica de alguma forma a esse processo de impeachment, em que não há um consenso entre os estudiosos do direito se a presidente cometeu ou não o tal crime de responsabilidade? Não, no nosso entendimento não, porque o golpe é a quebra da ordem jurídica. E nesse caso não, o impeachment segue a ordem constitucional e jurídica. Se é correto ou não, né, essa é uma decisão que cabe agora ao Senado. Mas o sistema democrático e jurídico tem sido obedecido, inclusive com a presidência do ministro do Supremo, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal é que é o presidente desse processo. Então ele segue a ordem jurídica. Agradeço muito, doutor Jean Paulo Ismânio, por sua entrevista, por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos, foi um prazer. Gabriel.